do Senhor, nós estamos numa semana bem abençoada. Nós temos neste sábado guerreiros de oração, início às 8 horas da manhã e término às 16 horas. São 8 horas de oração que nós teremos sem interrupção. Nós vamos estar orando, intercedendo nomes, pedidos de oração, famílias, os pedidos que nós recebemos também através da Web Gospel, muitas pessoas pedindo a oração. Nós vamos estar clamando, intercedendo por eles em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. No domingo, a Santa Ceia da Ressurreição, domingo de Páscoa, e nós vamos estar numa noite de louvor, de adoração, de bastante alegria. Amém. Você tem a Bíblia, a Palavra de Deus? Vamos abri-la no Evangelho de Marcos, capítulo de número 15, versículo de número 21. Domingo nós falamos sobre o centurião romano. Hoje nós vamos falar sobre Simão o Cirineu. Vamos lá então. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo número 21. Diz assim: e constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Amém. Também no Evangelho de Mateus, o 22 aqui diz: e levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo de número 32, Mateus 27, 32, também diz assim: e quando saíram, encontraram um homem cirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. E se nós lemos em Lucas, capítulo 22, Lucas 22, versículo de número 33, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo de número 33, Lucas 22, versículo 33 diz: e ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Amém. Por favor, os irmãos poderem assentar. Nós vamos falar e meditar nesta noite sobre Simão, o Cirineu, ou de Cirene, e depois nós vamos falar um pouco sobre outro Simão chamado Pedro. Veja bem, nós vamos falar do momento em que Cirineu, ou Simão Cirineu, é obrigado a carregar a cruz. Antes de nós entendermos esse versículo que nós lemos, os 2 evangelhos faz menção, Marcos também faz menção, Mateus, Marcos,
eu queria meditar um pouquinho sobre a história, a vida deste homem chamado Cirineu. Embora a Bíblia não traz muito detalhe sobre este homem, mas primeiramente, Simão de Cirineu. Por que Cirineu? Cirineu não era o sobrenome dele. Cirineu era o lugar onde ele habitava. Cirineu vem de Cirene, e Cirene fica na costa da África, e ali havia uma comunidade muito importante judaica. Este homem foi obrigado a carregar a cruz, mas ele, como todos os judeus vieram a Jerusalém por causa da Páscoa, isso que eu quero explicar, para que você possa entender o que aconteceu na vida desse homem. Quando chegavam no dia da Páscoa, todos os judeus compareciam a Jerusalém. Todos os judeus, pessoas que habitavam nas comunidades judaicas, fossem nos zona rural, fossem em outras cidades e até outros países, como era o caso desse homem que morava lá na província de Cirene. Entenda uma coisa: primeiramente, de acordo com os evangelhos de Marcos e Lucas, Simão ele era oriundo de uma província da África, e ele vem ali com a sua família. Não somente ele, mas todas as pessoas. Entenda uma coisa: na época todos os judeus iam até Jerusalém, porque em Jerusalém estava o templo, e os judeus chegavam, alguns tinham casas de parentes para se instalarem, outros ficavam em hospedarias, e alguns chegavam a armar tendas e ficavam acampados nas tendas. Mas todos vinham para Jerusalém. Jerusalém ficava tanta gente, mas tanta gente, que não tinha nem como andar, porque todos vinham com um único propósito: comemorar e celebrar a Páscoa. Páscoa que, dentro da tradição judaica, é a festa mais importante. São 7 festas, e dessas 7, 3 são muito importantes, que é a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa de Pentecostes. Eles vinham, deixavam a sua cidade, deixavam o seu país, e eles vinham para fazer essa comemoração. Entenda o que eu vou dizer. O chefe de família, ele tinha que ir até o templo, e ali um cordeiro era apresentado aos levitas, que sacrificava aquele animal, levava o sangue, o rim, o fígado, a gordura, e colocava sobre o altar para que fosse queimado. E depois aquele cordeiro, ele dava para aquele chefe de família, que trazia para a sua casa, e ali ele assava aquele cordeiro, e depois à noite eles sentavam, família, numa mesa, e eles celebravam a Páscoa dentro da tradição judaica. Eles comem ervas amargosas, enfim, eles bebem as 4 taças, e faz todo aquele cerimonial com pães asmos, sem fermento, e eles fazem toda aquela, celebrando, comemorando aquela passagem, aquela saída, aquela libertação, aquele livramento. Eles fazem um memorial
de que o Senhor Deus libertou o povo de Israel do Egito, de Faraó, enviou as 10 pragas, e eles fazem um memorial dessas pragas que Deus enviou, do mar vermelho que se abriu. Então há uma alegria no coração desses homens, das famílias. Por quê? Porque eles dizem: nós somos livres, o Senhor nos fez uma nação livre, e esse pão sem fermento que nós comemos representa que o fermento é o pecado, mas Deus quer um povo sem pecado, um povo que tenha conserto, que tenha aliança, um povo que esteja voltado para o Senhor, temente ao Senhor. E então faz-se aquele cerimonial, e aquele homem, este chamado Simão de Cirene ou Cirineu, ele também vem com este objetivo. Alguns traziam cordeiros e outros compravam ali, tinha um mercado onde eles compravam aqueles cordeiros que eram próprios para serem sacrificados. Um cordeiro que não podia ter defeito, não podia ter mancha, não podia ter nenhuma mácula, tinha que ser um animal perfeito para um sacrifício. Então a importância daquela cerimônia era justamente a libertação, o livramento. As pessoas, quando saíam das suas casas e se dirigiam para Jerusalém, eles já saíam com um coração em meditação, um coração que pudesse estar voltado para aquilo que eles iam fazer de tão importante. Eles já iam meditando, iam fazendo um memorial de uma vida de conserto, de quebrantamento, de perdão, de expiação de pecados, porque diziam: assim como Moisés assinalou os umbrais das portas com o sangue do cordeiro, e naquela noite eles sentaram na mesa e eles comeram aquele cordeiro, e o sangue que estava marcado lá nos umbrais da porta garantiam a vida, garantiam a libertação e o livramento de todos os primogênitos. Por quê? Porque as casas que não tiveram a marca daquele sangue, os primogênitos morreram. A morte adentrou aquela casa e destruiu os primogênitos e matou os primogênitos. Mas onde tinha a marca do sangue daquele cordeiro, a morte não tinha poder para entrar, não tinha acesso para trazer juízo sobre aquelas pessoas. Esse foi o juízo que o Senhor Deus trouxe sobre o Egito, mas o Senhor mostrou para todo o povo do Egito que aqueles que estavam guardados pela marca do sangue daquele cordeiro estavam protegidos da morte, estavam protegidos do destruidor que viria para trazer a destruição e a morte. Então havia um memorial, um cerimonial, e havia ali um culto que eles prestavam ali à noite para celebrar um memorial daquilo que aconteceu e daquilo que não somente aconteceu no passado, mas era um ato profético que se fazia. Por quê? Era uma manifestação profética. Por quê? Porque trazia o passado para o presente, trazia o passado, aquilo que aconteceu para eles há 1500 anos atrás, eles queriam trazer no dia deles. Por quê? Porque assim como o Senhor libertou no passado, Ele liberta no presente. Assim como o Senhor resgatou no passado, Ele resgata no presente. Assim como o Senhor deu ao seu povo o livramento e deu ao seu povo esta terra que mana leite e mel, assim o Senhor quer que a gente prevaleça e permaneça na presença dEle e possa ser abençoado até o dia de hoje. E eles diziam: importa que o Senhor nos escolheu como povo, importa que Ele nos elegeu como povo seu, e importa que Ele estabeleceu que Ele será o nosso Deus, e a bênção de Abraão, de Isaque e de Jacó está sobre aqueles que são descendentes, aqueles que descendem do pai Abraão. Então o que eles estavam fazendo ali era algo tão importante, que tudo para eles importava que aquilo fosse feito da forma mais
mais de conserto, de aliança, de purificação que possa ser. Quando chegava durante a noite para celebrar a Páscoa e comer aquele cordeiro cujo sangue tinha ficado no altar, eles vestiam todos de roupas brancas, de vestes brancas, e eles sentavam naquela mesa e faziam o cerimonial, o memorial da Páscoa. E aquelas vestes brancas significava a maneira que agrada a Deus, de uma forma limpa. Tiravam o fermento das suas casas, dizendo: assim como nós tiramos o fermento da nossa casa, assim também devemos tirar o pecado da nossa vida, do nosso corpo. Era algo de meditação, era algo de concentração, era algo que se fazia e que se faz até hoje entre os judeus, para que eles possam trazer um memorial e fazer uma autoanálise das suas vidas, um conserto, uma aliança, uma renovação do seu conserto, da sua aliança com Deus, dizendo: ainda no dia de hoje Ele continua sendo o nosso Deus, e que a palavra do Senhor deve estar viva até hoje dentro dos nossos corações. Mas alguma coisa deu errado naquele dia. Este homem que vinha todos os anos e fazia esse cerimonial, e vinha e pegava aquele cordeiro e levava para que os levitas sacrificassem, colocassem o sangue, colocasse o rim, o fígado, a gordura no altar e queimasse, devolvesse para ele aquele cordeiro, para que ele pudesse trazer e fazer aquele cerimonial com a família. Naquele dia tudo saiu errado, ou saiu certo. Por quê? Porque ele confiava e acreditava que o sangue que era derramado no altar, o sangue do cordeiro, aquele cordeiro que o Senhor disse: assim farão, mandamento perpétuo, vocês pegarão no 14º dia do mês de Nissan, vocês pegam um cordeiro e sacrificam e comemorem a Páscoa. Deve ser um cordeiro para cada família. E se a família for pequena, junte-se com outra família para que comam da carne do cordeiro, para que não sobre nada, porque esta carne é alimento, esta carne é comida, é sustento. Então eles tinham que comer totalmente aquela carne. E aquele dia que aquele homem está entrando em Jerusalém, ele está chegando para ir até o templo, para que esse cerimonial se realizasse. Por quê? Porque à noite estavam já se preparando para a grande festa na casa dele, ou na tenda que ele tinha armado, ou no local que ele estava hospedado, que a Bíblia não diz sobre isso, mas alguma coisa nesse sentido. Ou ele estava numa tenda, ou ele estava hospedado numa hospedaria, ou na casa de algum parente, eu não sei, mas ele estava entrando em Jerusalém e ir até o templo para que esse cerimonial fosse feito. Ele estava consciente que era um momento importante, um momento que o sangue daquele animal colocado no altar estaria dentro do seu coração, da sua mente, da sua fé, entendendo que o mesmo sangue daquele cordeiro que esteve lá no Egito, marcando os umbrais das portas dos filhos de Israel, e deram a ele remissão, perdão, purificação e a vitória sobre Faraó e sobre o Egito, assim ainda continuaria a ser na vida deles e da sua família. Mas naquele dia, quando ele entrou em Jerusalém, quando ele foi chegando, alguma coisa diferente estava acontecendo. Uma multidão enfurecida vinha gritando, todos vinham de uma forma tão agressiva, estavam irritados, estavam com ódio, com raiva no seu coração. Nem parecia que aqueles judeus estavam num momento tão solene, tão especial, de um memorial de santificação, de purificação, mas coração cheio de ódio, um coração cheio de rancor, cheio de mágoa, que levava aquele homem, que ele não entendia por que um homem com uma coroa de espinho na cabeça, um homem totalmente desfigurado, sendo agredido, sendo açoitado e sendo oprimido por todos, vinha arrastando uma cruz,
e juntamente com ele mais 2, e sabia-se que havia pessoas sendo sentenciadas, e quem era levado à morte de cruz geralmente eram malfeitores, eram ladrões, salteadores, bandidos, marginais, pessoas que estavam recebendo a punição justa pelas obras que eles cometiam de mal. E a hora que vem aquele homem, ele olhou e disse: esse aí deve ter feito coisa muito grave. Por quê? Porque a penitência, a punição dele está sendo severa demais. Pela forma que este homem foi, ele está sendo linchado, ele está sendo torturado, porque alguma coisa de muito ruim ele fez. E aí tinha um porém: tocar no sangue de uma pessoa imunda, justamente no dia mais importante, no dia da purificação, no dia de colocar no altar o sangue do Cordeiro, o sacrifício da Páscoa, no dia de vestir vestes brancas e comer a carne do Cordeiro, e de ver o sangue do animal, do Cordeiro, sendo derramado no altar. Que dia errado, que hora errada. Talvez ele disse: por que eu fui entrar justo essa hora? Por que eu cheguei justo nesse momento? Eu acho que eu estou no lugar errado, na hora errada, no momento errado. Por quê? Porque justo nessa hora eu me deparo com essa multidão, arrastando este homem, açoitando este homem, ferindo este homem, e sangue que voa para todo lado. E ele disse: eu não quero ser tocado por esse sangue, eu não quero que esse sangue espirre em mim, porque deve ser sangue de um malfeitor, de um ladrão, de um bandido, deve ser o sangue de um homem muito mau, muito ruim, e se esse sangue tocar em mim, eu vou estar imundo. Eu não posso tocar, não posso deixar que este sangue me espirre em mim e me contamine, porque hoje é um dia especial, é um dia importante, é o dia de eu ver derramar o sangue do Cordeiro, que eu vou levar para a minha família e colocar na mesa, para que eles se alimentem desse Cordeiro. E aquele homem vai chegando meio assustado, sem entender o que está acontecendo, e de repente os soldados apontam para ele e dizem: você, venha cá. O que vocês querem? Vem aqui, ajuda esse homem a carregar a cruz. Eu não estou querendo, porque essa cruz está tudo cheia de sangue. Se eu tocar na cruz eu fico imundo. Se eu tocar nesse sangue, se eu chegar perto desse homem, eu vou estar com certeza imundo, contaminado, porque sabe lá o que ele fez para estar recebendo toda esta severa punição, esse severo castigo, essa severa humilhação. Alguma coisa muito ruim ele fez, e eu sei que o sangue dele não poderia estar tocando em mim. É como alguém que está contaminado com uma doença muito grave, e você diz: se eu ter contato com o sangue dele, eu posso também me contaminar. Então, mas não teve escolha, porque os soldados o obrigaram a fazer isso. Diz aqui que os soldados chegaram e obrigaram ele a fazer aquilo, e ele não teve escolha a não ser ajudar aquele homem a carregar aquela cruz. Ele teve que encostar naquele homem, ele esteve lado a lado com aquele homem, ele esteve ajudando a erguer aquela cruz que pingava sangue sobre ele, e ele disse: hoje deu tudo errado, hoje deu tudo errado, porque este sangue está tocando em mim, este sangue está sujando a minha roupa, este sangue toca na minha cabeça, no meu cabelo, mas eu não sei porquê, mas este sangue vai me deixar um homem imundo. Talvez hoje não vai ser o dia de um grande evento, de uma grande festa, como foram todos os anos da minha vida, porque todos os anos nós fazemos tão certo, mas esse ano deu tudo errado. Esse ano não foi do jeito que nós planejamos, não foi do jeito que nós programamos.
Mas a mensagem que Deus quer para a minha vida e para a sua vida, para o meu coração e para o seu coração, que as coisas não saíram do jeito que nós programamos, do jeito que nós projetamos, mas as coisas têm saído do jeito que Deus programou e do jeito que Deus projetou para a nossa vida. Porque a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Receba a promessa, receba o perdão, receba a salvação. Aquele homem não chegou com fé, aquele homem nem sabia quem Jesus era. Nunca ouvi falar que esse homem existe. Eu nem sei quem ele é e não sei por que ele está aqui. Até hoje eu nunca vi na minha vida e nem sei que ele existia. Ele não sabia que aquele homem curou os enfermos, curou paralíticos, cego, surdo, mudo, transformou água em vinho, multiplicou pães e peixes, andou sobre as águas. Ele não sabia que aquele homem era o Filho de Deus. Para ele, alguma coisa ele tinha feito de mal, mas na verdade ele não fez mal, mas o mal que estava sobre mim, sobre você e sobre a humanidade estava sobre ele. Ele deu a sua vida e derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ser lavados, limpos, purificados, santificados e justificados pelo sangue do Cordeiro. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, a carta de 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17 até o versículo 21. 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele homem não entendia nada, nunca ouviu falar, não sabia o que estava acontecendo, mas ele estava lado a lado com o Salvador, estava tocando, estava sentindo o seu sangue que escorria, que jorrava sobre ele. Aquele dia ele não viu o sangue do animal, ele não viu o sangue do cordeiro, mas ele viu o sangue do Cordeiro de Deus, aquele que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É tão fantástico, porque os evangelhos, eles foram escritos depois da crucificação, depois da ressurreição. Só para que você tenha uma ideia, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Marcos que nós lemos, Marcos 15, 21, ele foi escrito entre o ano 55 e 65 depois de Cristo. Muito tempo tinha se passado daquela crucificação, mais de 30 anos, ou quase 30 anos. E o interessante é quando Marcos escreve esse evangelho, o capítulo 15, que nós lemos, versículo 21, ele diz: e com estrangeiro um certo Simão. Até aí nunca ninguém tinha visto esse homem. Esse homem apareceu, ele não conhecia ninguém e ninguém conhecia ele, mas quando Marcos escreve, ele já diz: com estrangeiro um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo. Aqui, quando eles escrevem o evangelho, já diz o Simão Cirineu, o pai de Alexandre, o pai de Rufo, porque
Lá em Atos capítulo 13, versículo 1, o apóstolo Paulo fala assim: recomendações a Rufo, um grande homem de Deus, e também a sua mãe, que tem sido como fosse uma mãe para mim, uma mulher zelosa pela obra de Deus. Quando nós vemos que o apóstolo Paulo, mas Barnabé, ele também diz assim, e junto conosco está Simão, o negro, que era justamente esse homem, que agora era pastor. E se nós entendemos este homem que é desconhecido, lá na frente ele faz parte do apostolado de Paulo. Os filhos dele levam a palavra, a mensagem de salvação e de libertação às pessoas. Aqui ele é um estranho que não entende muito o que está acontecendo, mas lá no futuro é um instrumento, é um servo de Deus. Por quê? Porque ele tem muito mais autonomia e autoridade para falar do que os outros apóstolos, os outros discípulos de Jesus. Por quê? Porque ele é Simão, o cirineu, que esteve ali junto, que levou a cruz, que esteve próximo de Jesus e até a crucificação. Ao passo que Simão Pedro, o outro Simão, que disse: eu estarei contigo e morrerei contigo, e por ti se for necessário, porque eu conheço as tuas obras e sei quem tu és, e és o meu Senhor. Eu te amo tanto que eu morro junto contigo. Mas naquela hora Simão Pedro o abandonou, o negou e disse: eu não sei quem esse homem é, eu não conheço. E isso fez com que ele distanciasse de Jesus, que os discípulos distanciassem de Jesus, que depois foram testemunhas, mas não ocular da morte, porque estavam distantes naquele momento. Mas esse passou a ser uma testemunha ocular, dizendo: eu estive com ele no Gólgota, no caminho, na via dolorosa, eu estava ali, e a cruz dele estava sobre mim, e o sangue dele estava sobre mim, e eu pude vê-lo, eu pude estar junto dele, eu pude ver a sua caminhada, as suas pegadas, o sangue que derramava, o sangue que jorrava. Hoje eu posso ser testemunha, como eu via o sacerdote, os levitas derramando o sangue daquele cordeiro. Eu pude ver o sangue deste homem, só não sabia eu que ele era o Cordeiro de Deus, mas isso eu vim saber depois eu vim saber e vim conhecê-lo, que aquele que eu presenciei, aquele que eu estive junto com ele na crucificação, era o meu Senhor e eu não sabia, era o Salvador e eu não sabia. E Paulo disse: Deus estava com ele para reconciliar o mundo, para consertar o quebrado, para trazer para próximo aquele que estava destruído, aquele que estava morto, para que fosse resgatado, restaurado e alcançado pela graça e pela misericórdia do Senhor. Eis que faço nova todas as coisas. A palavra diz: pelo sangue de Jesus nós somos mais do que vencedores. E aquele homem chegou de noite e não sabia muito o que dizer para os seus filhos, e disse: hoje foi o dia que deu errado, hoje foi o dia que tudo saiu diferente. Nós deveríamos estar comemorando uma Páscoa como nós comemoramos todos os anos, mas hoje a nossa Páscoa foi interrompida por um homem estranho que eu não sei quem é, que estava sendo crucificado. Eu tive que ajudá-lo a carregar a cruz. Hoje eu posso colocar até essa roupa branca, mas eu sinto que eu estou contaminado pelo sangue daquele homem. Ele deve ser um pecador, mas o sangue dele tocou em mim. Talvez hoje eu não estou tão puro como os demais anos que nós comemoramos. Talvez eu não estou tão purificado como nos outros dias, porque eu tive contato com o sangue daquele homem. Mas mais na frente ele veio a entender que aquele cálice que eles erguiam no dia da Páscoa, a quinta taça, que eles diziam: esta é a taça do Messias. E levantavam a taça e diziam assim: que venha o Messias, que venha Elias e nos mostre o Messias, que é a taça de Elias. E para que viesse então mostrar, revelar
eu não sabia, mas neste dia me foi revelado o Salvador. Eu não sabia, mas o sangue dele me lavava, o sangue dele esborrifava sobre mim, o sangue dele me cobria. E naquele dia aquele homem foi tocado, aquele dia aquele homem foi alcançado pelo sangue do Cordeiro. Coisas que quando se pregavam e se pregam a palavra de Deus até hoje, o evangelho do reino de Deus, e nós dizemos assim: nós precisamos ser cobertos pelo sangue de Jesus. Mas isso a gente faz pela fé. Pelo sangue que foi derramado, nós entendemos que espiritualmente esse sangue venha sobre nós e nos lave e nos purifique. Quem são esses de vestes brancas? Esses são os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e as embranqueceram, purificaram e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. Aquele dia, aquele homem chegou todo sujo, ensanguentado, e alguém disse assim: você está sujo? Por quê? Porque as suas vestes estão totalmente lavadas com sangue. As tuas vestes estão totalmente sujas de sangue. O que aconteceu hoje? Não derramaram o sangue do Cordeiro no altar, parece que derramaram o sangue do Cordeiro sobre a sua vida, derramaram sobre você. O que aconteceu hoje? Porque hoje o sacrifício foi diferente. Hoje o sacrifício foi totalmente oposto. Aquele sangue que deveria ser derramado no altar do Cordeiro, hoje está derramado sobre você. Você está marcado pelo sangue, você está lavado no sangue, você está totalmente cheio desse sangue. Sangue que transformou a sua casa, a sua família, que fez dos seus filhos pregadores do Evangelho, que fez ele um homem que estivesse ao lado de apóstolo Paulo, de Barnabé e de outros, anunciando o reino, dos discípulos. Eu nunca estive com Jesus vendo as maravilhas que ele fez. Eu nunca estive com Jesus vendo ele curar um doente. Eu nunca estive com Jesus vendo ele curar um cego. Essa era a pregação deste homem. Eu nunca vi ele curando um paralítico. Eu nunca vi este homem curando um leproso. Mas eu vi ele, estive com ele quando ele estava com a sua coroa de espinho e a sua cruz, levando os nossos pecados, as nossas enfermidades e as nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Eu sou testemunha verdadeira, porque o sangue dele estava sobre mim. Eu sou uma testemunha ocular, porque estive junto dele, e o sangue dele que me lavou, o sangue dele que me tocou, o sangue dele que me transformou num grande pregador do seu evangelho. Agora, pela fé, que o sangue dele esteja sobre vocês, e que esta noite seja uma noite de um novo sacrifício. Quando Jesus tomou o cálice, ele disse: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, da nova aliança, que é derramado por vós. Que hoje Jesus teria levado esta cruz, Jesus teria carregado sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades. Quando disseram para os discípulos que Jesus tinha ressuscitado, eles ficaram em dúvida. Um deles, chamado Tomé, disse: olha, eu não vi, mas vocês estão dizendo que esse homem ressuscitou. Maria Madalena disse que o viu. 2 discípulos no caminho de Emaús disse que ele está vivo. Alguns viram ele, mas é meio difícil de acreditar nisso. Talvez se eu vê-lo, talvez se eu tocar nele, se eu tocar aonde os cravos foram cravados, onde ele foi transpassado por uma lança, talvez eu possa até acreditar, vendo ele vivo. Mas fora isso é um pouco difícil. Mas quando Jesus apresenta para os seus discípulos, depois que ele ressuscitou, ele disse: Tomé, vem aqui. E quando Tomé se aproximou dele, ele disse: Tomé,
pode tocar em mim, pode tocar nas minhas mãos, pode tocar aonde eu fui transpassado, para que você saiba que sou eu que falo contigo, o mesmo que foi levado, que foi crucificado, que foi morto, mas para que vocês creiam em mim, que eu sou a ressurreição e a vida. Por isso que eu disse para vocês que creiam em mim, porque ainda que estejam mortos, vocês viverão. Apenas creia em mim. E quando este homem chamado Tomé tocou e sentiu as feridas, sentiu onde os cravos o prenderam na cruz, onde a lança o atravessou, a lâmina o atravessou, ele caiu de joelhos e adorou e disse: eu creio, eu sei que tu és o Senhor, eu sei que tu és o meu Salvador, tu és o Filho de Deus, tu és o enviado, o Messias. E Jesus disse: olha, Tomé, você viu, você tocou e você sentiu, mas bem-aventurado é aquele que não viu, mas aqueles que vão crer quando ouvirem a minha palavra. Quando eles ouvirem o evangelho do reino, eles vão ser estremecidos pela fé, eles vão ser movidos pelo Espírito do Senhor. Aqui nós vemos este homem chamado Cirineu, que representa como Cirene, o africano, o nigeriano. É dizer assim, Simão, o africano, ou alguns falavam assim, Simão. Algumas tradições falam, atualizadas, falam Simão o negro, mas aquele que veio para encontrar com o seu Salvador, para que fosse cheio da presença do Senhor e do Espírito de Deus. Naquele dia ele disse: hoje nós vamos comemorar uma Páscoa diferente. E quando eles começaram a fazer examinar a Torá, examinar as Escrituras, começaram a entender que aquele homem se enquadrava, tudo o que aconteceu, tudo que ele viu sendo cumprido aquilo que estava determinado, estabelecido pelos profetas. Eu pensei que ele era um bandido, eu pensei que ele era um ladrão, eu pensei que ele era um malfeitor. Ele não era, mas a maldade, a perversidade e a crueldade de todos os homens estava sobre ele. Por isso que a sua pena, por isso que o seu castigo foi tão severo. Por quê? Porque assim como foi severo o castigo, assim é severo o nosso pecado, a nossa iniquidade. Mas o Evangelho é boas notícias, é boas novas. E as boas novas é essa: que o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, pelas nossas enfermidades e pelas nossas iniquidades, como um cordeiro que foi levado ao matadouro, à matança, ele não abriu a sua boca, mas entregou-se aos seus tosquiadores. Ele foi levado como uma ovelha que é levada para um sacrifício. Ele é o nosso sacrifício, ele é o nosso cordeiro pascal. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi o maior sacrifício de todos os tempos. Por quê? Porque o sangue dele ainda prevalece hoje sobre a minha vida e sobre a sua vida e sobre a vida de todos aqueles que creem no nome de Jesus, na sua missão, nele como Messias, como enviado de Deus, como Senhor, como Redentor, como Salvador. Porque o sangue dele ainda
está hoje falando por nós, porque no livro de Hebreus fala que Jesus, Ele está na direita do Pai, assentado à direita do Pai, e como um sumo sacerdote apresenta o sangue de um animal para que seja apresentado como oferta de expiação, de sacrifício para a remissão dos pecados, assim também Jesus apresenta, mas não o sangue de um animal, não o sangue de um bode, de uma novilha, de um rolo, de uma pomba, de um bode, mas o seu próprio sangue. Ele apresenta diante de Deus, e esse sangue tem poder, sabe por quê? Porque foi aprovado por Deus. O Senhor que disse: eis aí o meu filho amado, em quem eu me comprazo, nele está o meu prazer. Sabe por que o prazer de Deus estava sobre Jesus? Porque nele estava a perfeição, nele estava a santidade de Deus. Ele se fez homem, mas não se tornou como os homens. Ele se fez homem, mas não se tornou pecadores como os homens, mas com uma diferença: um homem que revelava e expressava a presença de Deus e a glória de Deus sobre ele. Um sacrifício perfeito, um cordeiro perfeito para um sacrifício, e um sacrifício perfeito para que os nossos pecados, as nossas enfermidades e as nossas iniquidades fossem apagadas. Por isso Paulo disse: existe em Jesus Cristo o mistério e o ministério de reconciliação do homem com Deus. Porque se chegamos diante de Deus pelo ministério da morte, do sangue que Jesus derramou pelos nossos pecados, nós chegamos às narinas de Deus com cheiro suave e agradável. Porque assim como aquele animal era colocado o seu sangue no altar, era colocado o rim, o fígado, era colocado também a gordura, e quando aquilo queimava, a palavra diz que chegava às narinas de Deus com cheiro suave e agradável. E a carne do cordeiro servia de alimento para celebrar a Páscoa, passagem, livramento, saída do Egito. Significa que Faraó não nos escraviza mais, fim da escravidão. Não somos mais escravos, mas somos livres. Não estamos debaixo do jugo, mas o sangue de Jesus nos comprou, nos lavou e nos remiu. Por isso que lá nos céus, na glória, os anjos não cessam de adorar a Deus, e eles glorificam o nome do Senhor o tempo inteiro, dizendo: santo, santo, santo é o Cordeiro, santo é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, porque ele derramou o seu sangue, e para Deus constituiu reis, sacerdotes. Somos filhos, somos filhas de Deus. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos comprou, nos lavou, nos remiu, nos purificou e nos santificou. Vamos colocar de pé e vamos falar com Deus nesse instante. Feche os seus olhos. Aquele constrangimento de carregar a cruz imposto pelos soldados romanos parecia ser algo de humilhação, de constrangimento, de obrigação, mas algo que fez com que aquele homem dedicasse o resto dos seus dias, que os seus filhos, a sua esposa e a sua casa dedicasse todos os restantes dos seus dias, levando a todos a cruz, o sangue, a morte, a ressurreição, o perdão, a redenção de Deus para a humanidade. Cruz que Cireneu não levou apenas um dia, mas que se comprometeu em levar todos os dias da sua vida, levar ao pecador, ao cansado, ao oprimido, dizendo:
Da cruz vem vida, da cruz vem alegria, da cruz vem salvação, da cruz vem perdão, da cruz vem restauração, vem cura, vem redenção. Da cruz vem a reconciliação com Deus. E esta cruz eu tenho que levá-la todos os dias para os cansados, para os pecadores, para os fracos, para os oprimidos, para os necessitados, anunciando que Jesus é o Senhor, é o Salvador e é o Redentor da humanidade, que Ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém pode ir ao Pai se não for por intermédio de Jesus Cristo. Ó Deus maravilhoso e poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, ó Senhor, estende as tuas mãos. Oh meu Deus, aquele homem não entendeu, mas foi constrangido a carregar aquela cruz. Talvez a princípio achou que aquele sangue o tornava imundo, mas depois veio entender que aquele sangue o libertou, o salvou, o curou. Enquanto muitos recebiam pela fé, ele dizia: eu recebi verdadeiramente o sangue que foi derramado sobre mim, aquele sangue que me marcou, que me manchou, que me lavou, que me curou, que me alcançou. Ó Senhor, estende as tuas mãos agora. Ó meu Deus, levanta nesta noite, Senhor, muitos sirineus nesta noite. Levanta, Senhor, cada um de nós um sirineu, para levarmos esta mensagem da cruz, para levarmos o anúncio da cruz, do Gólgota, do Caveira, até, Senhor, os confins da terra, anunciando aos homens, anunciando o Senhor aos pecadores, anunciando o Senhor a todos aqueles que precisam da tua salvação, do teu perdão, que a cruz foi levantada, porque a palavra diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importava que o Filho de Deus fosse levantado naquele madeiro, e que todo aquele que cresce nele não perecesse, mas recebesse a vida, e a vida com abundância, a vida eterna que Ele veio trazer. Ó Senhor, estende as tuas mãos agora, e onde, Senhor, esta mensagem, esta palavra estiver chegando agora, Senhor, meu Deus, cura os doentes, liberta os oprimidos, levanta os cansados, os fracos, os abatidos, os necessitados, e todos aqueles que precisam do teu amor, do teu perdão, da tua salvação, da tua redenção, recebam agora, Senhor. Assim como este homem sirineu recebeu o sangue do Cordeiro, todos nós hoje pela fé também possamos receber o sangue do Cordeiro. Não o sangue de um malfeitor, mas o sangue daquele que morreu para salvar o malfeitor, o pecador. Oh meu Deus, estenda as tuas mãos agora e traz alegria, paz, esperança, unção, poder, avivamento nos nossos corações, em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Diga graças a Deus. Como é bom falar de Jesus e ouvir de Jesus, sentir Jesus, porque Ele disse: quando estiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estarei no meio de vocês. E eu sei que Ele está aqui agora, eu sei que Ele está perto de todos aqueles que o invocam, e o Senhor está alcançando, tocando, libertando e restaurando. Jesus morreu, foi sepultado, mas para que se cumprisse as Escrituras, no 3º dia Ele ressuscitou, e tem todo o poder em cima dos céus, em cima da terra e embaixo da terra, e todo joelho se prostra
e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Receba esse perdão no seu coração. Receba essa alegria. Irmãos, Deus não faz distinção. Ele não distingue homem, mulher, nem raça. Mas Ele é Senhor de todos. E que a alegria do Senhor seja a nossa força. Amém. Não vamos esquecer que neste sábado nós temos guerreiros de oração. No domingo de manhã, a escola bíblica. E domingo à noite, nós temos a Santa Ceia da ressurreição. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e para todos sempre. Amém. Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória e de toda adoração. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.